A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar de mais uma personagem da Bíblia, é Miriam. A história dela começa em Êxodo, capítulo 2. Ela era irmã de Moisés. Moisés nasceu numa época muito turbulenta em que o faraó mandou matar todos os meninos que nascessem. Mas a mãe de Moisés colocou ele numa cestinha e colocou no rio. E a Miriam, que era a irmã dele, ficou de longe olhando para ver o que ia acontecer. E a filha de Faraó encontrou a cestinha e logo reconheceu que era dos filhos dos hebreus e se afeiçoou com o menino. Aí Miriam chegou e falou assim: a senhora quer que eu chamo uma mãe hebreia para amamentar ele, para criar ele para a senhora? Ela falou: vai. Aí ela foi lá e chamou a mãe dela. Então, com isso, Moisés foi criado pela própria família e a mãe ainda recebeu dinheiro para cuidar do seu próprio filho. Aí, quando ele estava grande, ela entregou para a filha de Faraó. E Miriam nem sabia que o irmão dela seria o libertador de Israel, né? Então, ela foi um instrumento importante para Deus. A Miriam ensina para nós o amor à família, o cuidado com a família, né? Ela armou toda uma estratégia para salvar a vida do seu irmão. Miriam era uma verdadeira adoradora de Deus. Quando o povo atravessou o Mar Vermelho, ela liderou as mulheres para dançar e cantar louvores a Deus. E ela fez uma canção de adoração a Deus. Só que Miriam também errou. Miriam e seu irmão Arão se rebelaram contra Moisés por causa da inveja que eles tinham de Moisés. Eles falaram que foi porque ele se casou com uma mulher dos descendentes de Caim, mas na verdade é que eles tinham inveja do poder que Moisés tinha, porque Deus falava diretamente com Moisés e não falava com eles. Isso é muito perigoso, sentir inveja do poder, da autoridade, do cargo do outro, né? Deus distribui os cargos de acordo com a vontade dele. Se ele escolheu Moisés é porque ele achou que isso era o melhor e a gente tem que respeitar a vontade de Deus. Cada um tem os seus dons. Não é que um é melhor que o outro, né? É que um tem cargo, o outro não tem, mas todos trabalham igualmente na obra do Senhor. Nós temos que repreender esse sentimento de inveja, de rebelião. Um crente não pode liderar rebelião, greve, tem que ficar longe dessas coisas, porque a Bíblia diz que toda autoridade é colocada por Deus. Então nós temos que aceitar a vontade de Deus. Se a gente não concorda com as ideias da autoridade, a gente ora a Deus pedindo para ele transformar, mas jamais se revoltar, jamais se voltar contra a autoridade. Então a ira de Deus, ele se voltou contra Miriam por causa disso, por causa dessa inveja, dessa rebelião, e ela ficou leprosa. Porém, Deus é tão misericordioso, né, que Moisés orou e ela foi curada. Aí depois ela morreu e foi sepultada, porque ela deve ter se arrependido, né, deve ter visto que realmente ela errou. E essa deve ser a nossa atitude. Nós devemos nos humilhar diante de Deus, pedir perdão e continuar adorando a Deus. Miriam foi uma peça muito importante para a obra de Deus. Ela ajudou Moisés durante toda a vida dele, sempre esteve ali ao seu lado. Que nós possamos nos espelhar no exemplo de Miriam. Que Deus te abençoe.